A ressurreição é algo extremamente, é a base, é o fundamento da nossa fé. Se Jesus não tivesse ressuscitado, Paulo disse que de nada valeria o que estamos fazendo. A maior verdade, a maior graça que tem é esta ressurreição de Cristo. E a peça foi baseada praticamente no Evangelho de João. E eu queria fazer a leitura aqui do Evangelho de João no último capítulo 21, e queria pensar um pouquinho, que essa foi a terceira vez que Jesus aparece aos discípulos, e ele aparece ali no Mar da Galileia, e a Bíblia, João relata. A gente sabe que o Evangelho de João é o Evangelho que João quer mostrar Jesus como Deus, não é? Nós tivemos no ano passado vários estudos, falamos sobre os 7 eu sou, depois nós falamos sobre os 7 milagres que está relatado no Evangelho de João. E nós sabemos que o Evangelho de João é diferenciado de todos os outros evangelhos, dos outros 3 evangelhos. Porque o intuito de João é mostrar Jesus Cristo como Deus. E ele mesmo diz isto, né? Ele diz assim, no versículo 30 do capítulo 20: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas estes, ou seja, o que ele registrou, João, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Então vamos ler do capítulo 21, vamos ler a partir do verso 1, capítulo 21 de João. Diz assim: depois disso Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades, é o mar da Galileia. Foi assim: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado de Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeus e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. E ele disse: lance a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a qualidade dos peixes. Os discípulos que Jesus amava, o discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois o havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco e, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, e depois que ressuscitou dos mortos. Amém. Vamos fazer uma oração, queridos. Ó Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, e neste momento louvamos o teu santo nome. Que tu possa falar aos nossos corações neste momento, Senhor. Que a tua graça esteja na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você prestou atenção na peça, um momento lá o Pedro disse assim: acabou-se tudo. Não está lembrado da peça? Não, acabou-se tudo. E esse talvez seja o sentimento de Pedro. Acabou-se tudo. Realmente, se a gente não pode aquilatar o sentimento que permeava o coração desses discípulos. Porque a Bíblia narra que quando Jesus foi preso, todos dispersaram, todos abandonaram. A Bíblia diz: todos abandonaram.
O Pedro, que foi mais afoito, foi junto a um outro discípulo, foi se aproximando da casa de Caifás. Mas ao chegar ali na casa de Caifás, a Bíblia diz que Pedro teve acesso à casa de Caifás, porque o outro discípulo conhecia as pessoas da casa de Caifás, e deu acesso a Pedro. E aí Pedro está ali na fogueira, e aí começam a indagar para ele: você não é um deles? E por 3 vezes Pedro nega Jesus. Nós sabemos da história. E depois que Pedro nega Jesus, Pedro chora muito, né? Porque se lembra que Jesus disse: olha, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. O Pedro, tão afoito, que tinha jurado de pés juntos que estaria com Jesus em todos os momentos e que estaria para defendê-lo, custe o que custasse. E ele foi o primeiro a negar Jesus. E Pedro está nessa situação. E me parece que aqui, nesse texto, porque Jesus é a 3ª vez que Jesus aparece aos discípulos. Então, mais 2 vezes atrás, a gente vê que o Pedro ainda está assim meio desconfiado com as coisas, não é? O Pedro ainda está, porque assim, Jesus apareceu. Imagina que você fez uma coisa errada, dentro de casa, você fez uma coisa errada, e aí seu pai, sua mãe chega, seus irmãos, e aí você sabe que fez errado. Normalmente a nossa postura, o que é? Ficar desconfiado, ficar no nosso cantinho ali, ou esperando um carão que vai ser dado. E eu acho que Pedro estava nessa perspectiva de Jesus, não é? E parece que Jesus armou todo o ambiente para que Pedro lembrasse disso. Porque olha só, ao mesmo tempo que Pedro nega Jesus na fogueira, Jesus preparou uma fogueira, ali uma fogueira. Ou seja, é um ambiente ali, é um ambiente que Jesus, é o mesmo ambiente que Jesus faz a chamada de Pedro, na primeira pesca. Porque há uma primeira pesca, essa é a segunda pesca maravilhosa. Na primeira pesca, Jesus chama Pedro e diz: olha, vou fazer vocês de pescadores de homens. Eu não sei se você vê, está lá em Lucas, não é? Narrando, foi a chamada dos discípulos. Então o que é que Jesus está ambientando Pedro e ambientando os discípulos, dizendo assim: olha, aqui, a partir deste momento, nós vamos lidar com uma nova realidade. Dá para entender isso? Porque até então, até a morte de Jesus, aí os nossos queridos jovens apresentaram bem, a única coisa que eles tinham palpável de Jesus, o que era? A vivência com Jesus, a história com Jesus. Porque nós vimos isso, nós vimos aqui, e Jesus resgata aqui também, nesse ambiente aí na praia. Porque o que Jesus prepara para eles? Peixe e pão. E onde está essa experiência de peixe e pão? Onde acontece que Jesus alimenta com peixe e pão? Está na multiplicação dos pães e dos peixes, no capítulo 6 de João, onde Jesus multiplica os pães. E aí, decorrente de todo esse evento da multiplicação dos pães, há uma revelação grande. Há uma revelação grande que Jesus vai dizer que Ele é o pão da vida. Quando Ele é questionado pelos aqueles que estavam ao redor, Ele disse: olha, qual é o sinal que você me apresenta? E Jesus disse: olha, Moisés deu o maná lá no deserto, mas o verdadeiro pão, quem está dando, é o Pai agora. E quem é este pão? Eu sou o pão da vida. E aí Jesus aprofunda mais a conversa, porque Jesus vai dizer assim: olha, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não vai ter parte comigo. E duro foi aquele discurso. E nós conhecemos a história. E é o que é que Jesus está colocando aqui? Olha, eu sou o pão da vida também. Eu preparei para vocês aqui. Eu sei que vocês estão cansados. Eu sei que vocês estão passando a noite toda. Porque quem sabe que o pastor Idô já pescou. Ele pesca muito rápido, né? Mas o pescador que chega para não pegar nada é horrível. E o pescador,
Pedro, né, aqueles discípulos, eles passaram a noite sem pescar nada. É uma frustração muito grande. E naturalmente eles estão com fome. Eles estão com fome. E aí Jesus faz relembrar que Ele é o pão da vida. Quando Ele diz assim: está aqui o pão, está aqui o peixe. Comam. Jesus é o nosso pão da vida. Mas Jesus está fazendo o quê? Um panorama dessa história, dessa experiência com Pedro, com esses discípulos, que viveram essa história de 3 anos de dependência, de aprender, de se enriquecer com Jesus, de ver milagres extraordinários, de ver Deus. E Pedro ainda mais, né, irmãos? Porque Pedro fazia parte daquele ciclo de Jesus mais íntimo. Pedro viu quando Jesus se transfigurou. Pedro viu quando Jesus entra na casa de Jairo e entra no quarto da filha de Jairo e ressuscita a filha. Foram poucos, Pedro, Tiago e João, que viram determinadas coisas. Eles estavam ali. E agora esse Pedro está perdido. Ele está perdido porque ele acha que está fora do baralho. É carta fora do baralho. Porque eu traía Jesus. Eu traía Jesus. E eu acho que esse mergulho que ele deu já fala alguma coisa aí. Quando disseram que era o mestre, ele pum, dentro d'água. Sabe, aquela pessoa que está devendo, não é? Já viu quando o filho está devendo, ele vai, né? Não é, Lara? Quando você está devendo, você vai sempre, o pai e a mãe vem aqui, a gente vai por aqui, a gente não quer se encontrar. Não é assim que acontece? Era assim, sempre foi. Eu me lembro que quando eu fazia uma traquinagem e minha mãe chegava, eu já sabia, não queria confronto com ela, não queria nem me encontrar com ela. Se ela estava no quarto, eu passava para a sala. Se ela estava na sala, eu passava para o quarto. Porque eu sabia que estava devendo. Eu acho que o Pedro está aqui nessa situação. E aí, Jesus precisa tratar deste homem, para que possa ele entender a nova dimensão que eles vão viver agora. É por isso que Jesus faz uma restauração ambiental de todo esse processo, trazendo à memória desses discípulos tudo aquilo de forma imediata, focada, e dizendo para eles aqui: eu sou o mesmo, sou aquele cara lá, sou eu mesmo. Só que agora a dimensão é diferente. A vida agora é diferente. O que eu tenho para vocês é totalmente diferente. E aí ele precisa. E eu acho que aqui foi a maior psicoterapia já feita em alguém. Foi o Jesus fazendo, tratando do Pedro. Talvez Pedro estivesse pensando assim. Vai chegar um momento aqui que ele vai dizer assim: mas eu confiei em você, eu me revelei a você, coloquei você no meu ciclo mais próximo, e você me traiu. Quem você pensa que você é? Talvez eu fizesse isso. Talvez eu olhasse para alguém que me traiu, eu dissesse essas coisas. Vem cá, rapaz, eu vou te chamar na chincha aqui. Você pisou na bola comigo. Você me traiu, cara. Talvez o Pedro estivesse pensando que Jesus fosse agir assim. E qual foi a terapia que Jesus usou para Pedro? Ele fez somente uma pergunta, que é uma pergunta para mim e para você. Pedro, tu me amas? Isso bate fundo no coração de Pedro. Isso choca o coração de Pedro. Não era o que Pedro estava esperando. Pedro estava esperando um choque de Jesus, e não uma pergunta tão profunda como essa. Porque quem ama não trai. E Pedro disse que amava.
Jesus pergunta a segunda vez. E na terceira vez, Pedro em lágrimas. O que acontece? Ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Aleluia. Pedro não poderia entrar nessa nova dimensão, essa nova era com Jesus, após ressurreição, dessa forma. Ninguém pode entrar na dimensão da ressurreição de Cristo com o coração cheio de mágoas, irmãos. Nós precisamos ser limpos. Não estou dizendo que não tenhamos problemas, dificuldades nós vamos ter. Nosso coração é que precisa estar limpo. Nós só podemos verdadeiramente entender o Cristo ressurreto na nossa vida quando nós deixarmos que Jesus cuide do nosso coração, que Jesus cuide da nossa vida, que Jesus limpe o nosso passado, que Jesus faça uma obra maravilhosa em nossos corações. Sabe por quê? Porque na realidade a ressurreição não é apenas um fato histórico, mas é algo que está acontecendo numa dimensão extremamente grande. Olha o que diz o primeiro versículo, pode ir, primeiro versículo do capítulo 20 de João. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada havia sido removida. Qual foi o tempo que ela chegou lá? Que dia foi? No primeiro dia da semana. Se a gente entende o Evangelho de João, a gente sabe que João, lá no começo do Evangelho, ele diz: no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Não é isso? Quando a gente ouve essa ideia de um princípio, a gente ouve lá em Gênesis capítulo 1, não é verdade? No princípio a terra era sem forma e vazia. E aí, o que João está dizendo é que no primeiro dia, com a ressurreição de Cristo, Deus está realizando uma nova criação. E qual foi a primeira criação de Jesus? Aliás, de Deus do Pai, de Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, lá em Gênesis capítulo 1. Coloque Gênesis capítulo 1, versículo 3. Coloque do versículo 3 a 4. No princípio Deus criou os céus e a terra. Tá, vamos ler todos. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus disse. O que é que Deus disse? E o que houve? Houve luz. Deus viu que a luz era boa e fez a separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. Esse foi o primeiro dia. E agora Jesus está ressurgindo, uma nova criação, no primeiro dia também. E o que é Jesus? João vai coloque aí João, versículo 1, João capítulo 1, versículo 9. Como é que João define Jesus? Estava chegando quem? Ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. A ressurreição de Cristo é a chegada da verdadeira luz para iluminar todos os corações. Era este momento que Deus estava recriando a humanidade. Por isso que essa ressurreição é importante. Porque na realidade, nós não somos velhos homens, nós somos novas pessoas em Cristo Jesus. Olha o que diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Coloca aí, por favor. Portanto, se alguém está em Cristo, leia aí para mim.
Portanto, se alguém está em Cristo, é o quê? É o quê? Nova criação. Pedro não poderia entrar nesta nova criação desta forma. Jesus precisava tratar dele. Ele precisava entender que essa era uma nova criação em Cristo Jesus. Sabe, queridos, é preciso que a gente entenda que a ressurreição vai além do simples fato de Jesus ressuscitar. É preciso que a gente saiba, que a gente entenda que a ressurreição significa o princípio de uma nova criação. E é interessante, porque quando você vai lá para Gênesis, como é que a criação começa? A criação começa, o mundo estava o quê? Estava em trevas e estava vazio. E Deus vai dando forma ao mundo. Ele diz, haja luz. E houve luz, ele separou o dia da noite. E daí por diante ele começa a dar forma a este mundo, certo? Vai criando plantas. E ele termina a criação aonde? No sexto dia. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A primeira criação começa na natureza, no mundo. E termina no homem. A segunda criação começa no homem. E vai terminar com toda a criação. Porque Apocalipse diz assim, e Deus fará novos céus e novas terras. Glorificado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque o homem após o pecado se tornou em trevas, sem forma e vazio. É por isso que nós precisamos da luz de Cristo na nossa vida, para nos tornarmos nova criatura em Cristo Jesus. Nós somos uma nova criação. Você pode glorificar? Nós somos uma nova criação em Cristo Jesus. Nós não somos religiosos, irmãos. Nós não estamos aqui defendendo uma fé, um conjunto de dogmas aqui. Não um conjunto de costumes, de tradições. Nós estamos aqui porque Deus nos fez novas criaturas em Cristo Jesus. Cada um de nós que verdadeiramente recebeu Jesus. É por isso que a gente diz para, assim, filho de crente não é crentinho. Porque essa esperança de novo nascimento, essa esperança de nova criação, é uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Sabe, você pode ter nascido no Evangelho, foi apresentado aqui na igreja, cresceu na igreja, andou na igreja, viveu, cantou. Se você não nascer de novo, se você não deixar que a luz de Cristo dê forma e tire as trevas da sua vida, lhe transformando em uma nova criatura, de nada adianta. Você vai ser apenas um seguidor de igreja, você vai ser apenas alguém que está no hall da igreja. Você pode até ser batizado num ritual do batismo, mas o que nós precisamos, cada um de nós, é a certeza fiel, verdadeira, a convicção no nosso coração de que nós somos filhos de Deus e que nascemos novamente e somos filhos de Deus. Aleluia! E não podemos, a Bíblia diz que nós temos que andar em novidade de vida. Portanto, tudo que fazemos e que fizemos aqui denuncia o que somos. Paulo vai lá em Romanos capítulo 8, por favor, Romanos capítulo 8. Deixa eu pegar aqui o versículo que eu quero. Romanos capítulo 8. Deixa eu pegar. Lá em Romanos capítulo 8. Eita, celular faz a gente se acostumar com a Bíblia. Em paz. Não é? O celular é mais fácil de abrir. Romanos capítulo 8. Paulo vai dizer:
Porque por meio de Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Está versículo 2. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. E essa frase aqui eu acho extremamente dura de Paulo. Se ele diz assim: se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, se de fato, se o Espírito, veja, essa nova criação não está mais debaixo de uma criação natural. Nós não estamos mais debaixo de uma criação natural, irmãos. Nós estamos debaixo de uma criação do Espírito, de glória em glória, na imagem de Cristo, pelo Espírito Santo. E para entrar nessa dimensão, a gente precisa passar pelo processo de ressurreição. Mas pastor, eu não morri. Você não morreu fisicamente, mas você estava morto em seus delitos e pecados. Veja o que diz lá em Efésios capítulo 2. Coloque aí, por favor. E eu quero que a igreja leia, porque o teclado do Cristiano está bem na frente dessa vez. Olha só, vocês estavam aonde? Vocês estavam mortos. Então, a ressurreição tem que ser uma realidade na minha vida. Eu tenho que ressuscitar com Cristo. Veja o que diz Colossenses capítulo 3, versículo 1. Vamos lá. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dediquem às coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita do Pai. Aleluia! Olha que coisa que o Paulo está falando aqui. Se você ressuscitou com Cristo, se você estava morto em seus delitos e pecados, e você ressuscitou, a ressurreição de Cristo passou a ser uma realidade na sua vida, Deus lhe tira de uma dimensão extremamente natural, e lhe dá uma dimensão espiritual também, mas você continua com essa dimensão natural aqui. Eu estou com o meu corpo, eu estou vivendo isso aqui, só que para viver essa nova realidade aqui, eu preciso mudar eu ter uma outra mentalidade para viver aqui. Não uma mentalidade segundo a carne, mas uma mentalidade agora segundo o Espírito. É por isso que Paulo vai dizer: transformai, não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então nós somos chamados para estarmos com Cristo nos lugares celestiais. Aleluia! Veja o que diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 3. Efésios 1, 3. Olha o que Paulo vai dizer: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aleluia! Aleluia! Esse é o desafio para mim e para você como cristão, irmãos. Significa mudar valores, significa mudar crenças, significa mudar pensamentos,
significa uma mudança radical de mente, de coração, porque nós fomos ressuscitados com Cristo, aleluia. A ressurreição de Cristo tem um papel fundamental nessa transformação de vida aqui. É por isso que nós precisamos crer nesta ressurreição, e é por isso que esta mensagem era base, era fundamento da mensagem dos discípulos. Jesus fala, e eles terminaram aqui com a peça. Jesus vai dizer lá em vai dizer em Mateus, desculpe, vou primeiro em Marcos. Ele vai dizer assim: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Ide e pregai. No evangelho de Mateus, ele vai dizer assim: ide e fazei discípulos, ensinando tudo que tenho ensinado a vocês. Sabe, é este Cristo que diz assim: façam novas criaturas, inspirem pessoas a nascerem de novo, inspirem pessoas a fazerem parte do reino de Deus, inspirem pessoas a nascerem novamente. É isso. Nós fomos chamados para isso, irmãos. Nós não fomos chamados para ter uma boa vida aqui nesse mundo. Nós não fomos chamados para termos patrimônios aqui. Nós não fomos chamados para isso não. Isso fica. Se nós temos, é a graça de Deus. É uma bênção de Deus. Sabe o que é? Um cafezinho que Deus está nos dando. É um cafezinho. E medíocres somos nós, se pensarmos que a nossa vida como cristão se resume a isso aqui. Somos medíocres. Porque Deus nos chamou para algo maior. E Pedro precisava entender isso. Porque quando ele foi ali, ele disse: vamos pescar. Ou seja, eu quero ficar na minha vidinha aqui. Ele já tinha visto que Jesus ressuscitou, mas ele disse: vamos pescar. E Jesus disse: não, eu tenho que transformar a cabeça deste homem. Tem que transformar a vida deste homem. E eu preciso consertar a vida dele. Sabe? E a gente sabe da história de Pedro. Quem é Pedro? Quem é Pedro? Na história. Este homem afoito, este homem que leva a palavra de Deus de forma linda, bonita, que arrecada vidas. Primeira pregação de Pedro, é aquele que levanta. A Bíblia diz que a sombra de Pedro passava, os lenços de Pedro, acontecia milagres. Mas quem é aquele homem que estava pensando só: vamos pescar? Sabe, muita gente aqui, não nesta igreja, mas muitos cristãos só pensam em vamos pescar. E Deus tem uma dimensão maior para a minha vida e para a sua vida. Deus quer usar a sua vida, Deus quer usar os nossos corações, Deus quer fazer uma revolução espiritual com cada um de nós. Você vai dizer: mas eu sou Pedro, eu estou aqui, hoje eu estou me sentindo ninguém, eu não sou nada, eu não tenho nada, olha, eu até traí o homem. Mas Jesus está dizendo: Pedro, eu conto com você. E da mesma forma que está dizendo que conta com Pedro, você como Pedro também, Jesus está falando nesta noite: eu conto com você. Eu tenho algo especial para a sua vida, para você crescer. A sua vida não é pescar. Pescar é qualquer outra coisa que você vai fazer, não é só no mundo natural. Está entendendo? Eu não sei se vocês estão compreendendo o que eu estou falando aqui. A minha chamada não é para cuidar desta vida. A minha chamada não é para pescar.
A minha chamada é outra, do Cristo, com um compromisso com um Cristo ressurreto, que me ressuscitou, que me fez nova criatura em Cristo Jesus, que me pôs o Espírito Santo. Eu sou a habitação de Deus, e Deus tem um propósito com a minha vida, com a igreja, com cada um de nós. Mas o problema é que a gente quer sempre pescar, a gente quer ficar na pescaria. Não é assim, queridos. Deus está te chamando nesta noite. Sai da pescaria. Os outros discípulos disseram: não, vamos todos, vamos lá. O Pedrão era líder, vamos pescar, vamos todo mundo. A pescaria foi uma tragédia. Quantas vezes você bate a testa na parede, que você quer fazer do seu jeito. Eu estava conversando com um rapaz outro dia, eu disse assim: meu amigo, enquanto você não entender, porque eu sei que Deus tem uma chamada na vida dele, enquanto você não entender e não ouvir a voz de Deus na sua vida, a sua vida vai ser isso aí: frustração, noites na sua vida, escuridão na sua vida, vai ser isso. Aprende, Deus tem uma chamada, cara. Levanta, larga essa pescaria e obedece à voz do teu Senhor. Vai para aquilo que Deus está te chamando. Você vai ser pleno, não tenha medo. Pedro estava com medo, mas Jesus limpa o coração e diz: Pedro, você vai agora apacentar minhas ovelhas, Pedro. Olha, você entende muito de pescaria, mas eu agora vou fazer um apacentador de ovelhas. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Larga essa pescaria. Aí você vai dizer: mas pastor, se eu largar a pescaria eu não tenho nada, eu vou ficar com fome. E o que é que Jesus fez? Preparou uma fogueira aqui. Já preparou o peixinho? Se fosse daí, dou aquela caçarolazinha, um azeitezinho, hein? Vira o peixinho para cá, para lá. Não sei se ele fez um filezinho de peixe, né? Eles aqui, pãozinho. Só faltou o vinhozinho, mas não podia ter. Mas botou lá o pãozinho, aquele negócio. E o que é que Jesus está ensinando para Pedro, para os discípulos que estavam pescando? Disse: não se preocupa, cara, porque eu cuido de vocês. Está aqui comida para vocês, não vai faltar. Não vai faltar, está aqui o peixe, eu estou te dando. Eles pegaram não sei quantos peixes, 153 peixes, mas Jesus já tinha o peixe dele, tinha o pãozinho de Jesus, tinha o peixinho de Jesus. Aleluia. Você quer receber o peixinho de Jesus e o pãozinho de Jesus nesta noite? Diga amém. Aleluia. Deus quer te dar este peixinho, Jesus quer te dar. Mas assim, na pescaria está arriscada a opção de coisa, mas o peixe e o pão de Jesus é garantido na tua vida. Aleluia. Então não fica preocupado, porque Ele cuida de você. Basta que você coloque suas vidas e diz assim: eu quero colocar a minha vida nessa nova dimensão de uma nova criatura em Cristo Jesus. E a nova criatura não vai pescar. A nova criatura vai obedecer a Jesus, vai andar com Jesus, vai viver com Jesus, vai atender a chamada de Jesus. Daí por diante, aqueles discípulos foram outras pessoas. Aqueles que abandonaram, todos eles abandonaram. E eu acho interessante isso, irmãos, porque Jesus é Jesus. Porque se fosse eu, o sujeito me abandonou, eu já trocava todo mundo. Não confio mais em ninguém, não. Mas Jesus é assim: a gente bate, a gente erra, a gente fracassa, a gente perde perdão e alcança misericórdia. E Jesus nos faz novamente e nos põe no mesmo lugar e diz assim: vamos em frente, que eu estou com você. Mas a gente precisa entender a ressurreição de Cristo. E a lição maior da ressurreição de Cristo é que nós vivemos numa nova dimensão, que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus.
porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele veio e ressuscitou. Nós aceitamos essa ressurreição de Cristo, e nós fomos ressurretos com Ele também. E por isso que nós precisamos viver em novidade de vida. E viver em novidade de vida é largar a pescaria, é viver para Jesus. Mas você vai dizer assim, mas esse Jesus, Ele exige demais. Tem pessoas que acham isso, esse Jesus exige demais. Não, Jesus não exige demais. Jesus disse que o jugo dele é leve e é suave. Não há exigências. O jugo, quando Jesus disse que o meu jugo meu fardo é leve e o meu jugo é suave, significa que os rabinos daquela época, eles tinham o que chamava de jugo, que era o corpo de lei, a interpretação de lei que aqueles rabinos faziam. E quanto mais como é que se diz, mais radical fosse, mais o fariseu fosse mais fariseu, mais exigente, mais aquilo ali tinha um ar de santidade maior. E Jesus disse, olha, não é assim. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O meu fardo é leve e meu jugo é suave. Eu não vou colocar peso na sua vida, eu vou transformar a sua vida, eu vou lhe dar uma nova vida. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Que a gente possa entender essa ressurreição na nossa vida, que a gente possa viver verdadeiramente a ressurreição de Cristo na nossa vida, que a gente não fique focado na pescaria. Não, eu não sei se você está entendendo, a pescaria para mim aqui, eu estou usando como metáfora da vida natural, de fazer as coisas de ponto de vista do meu eu. Pedro disse, eu vou pescar, quem foi? Eu vou pescar. Quem está em primazia aí? Eu vou pescar. E a chamada de Jesus é aquela, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É negar este eu e se colocar na vontade do Senhor. É por isso que quando a gente tem a renovação da nossa mente, nós somos transformados pela renovação da nossa mente, a gente pode entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que Deus possa nos abençoar. Fique de pé em nome do Senhor. Senhor, nós te louvamos, te adoramos, bendizemos o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui na tua casa, como corpo vivo de Cristo, como família de Deus, Senhor amado, como templo do teu Espírito, Senhor. Agora, Senhor, leva-nos em paz para os nossos lares, abençoa o teu povo. Ó Senhor, abençoa as atividades da tua casa, da tua igreja, Senhor, durante esta semana, os núcleos que vão se reunir, Senhor, que seja bênção, que possam aprender a tua palavra. Também guarda os teus servos, Senhor, que estarão espalhados nesta Brasília, trabalhando, estudando, fazendo qualquer outra atividade, Senhor. Guarda de todo o mal, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Repita comigo, o Senhor é o nosso pastor, de nada teremos falta. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre nossas vidas. Amém, amém. Que Deus abençoe a todos.